O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que buscam o Senhor, dos que o temem. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Como é bom a gente rezar o Salmo 84, sempre nesta esperança. A esperança de que o dia de amanhã sempre é portador do bem e da paz. O Senhor nos dará tudo o que é bom. A nossa terra nos dará suas colheitas. Primeira leitura. É o primeiro livro dos reis. Elias, ele é convidado pelo Senhor a ir até o Monte Horebe. O Monte Horebe significa, a palavra Horebe significa montanha de Deus. É o monte de Deus. É o lugar onde Deus se faz encontrar. Onde Ele está presente e se mostra. Onde Ele nos fala. Mas quando vem a brisa suave, então Deus fala a Elias. Esta brisa suave é a presença do Espírito Santo, dom de Deus, que ainda os profetas não conheciam, mas que falou ao coração deles e que Jesus nos revelou. Subir a montanha, querido irmão, querida irmã, significa você entrar em seu coração e conversar com Deus. Olhe para Jesus. O que Ele fez depois de um dia de intensa atividade? Ele não se lançou ao mar, à barca junto com os apóstolos. Ele ficou orando a sós com o Pai dos céus. Eu pergunto para você, você já tem a sua montanha sagrada de cada dia? E saber perceber os sinais de Deus na paz. Querido irmão, querida irmã, quando tem perturbação, quando tem agitação, Deus não está ali. Você quer fazer um discernimento claro em sua vida?
Se tem perturbação no coração, se tem aflição, cuidado, não tome a decisão. As decisões devem ser tomadas quando nós encontramos numa vida profunda de oração a calmaria, a paz. Os discípulos estavam no mar. E quando viram Jesus caminhando sobre as águas, ficaram apavorados. Achavam que Jesus era um fantasma. A barca devia estar no mar? Sim, a barca representa a igreja. Lá estavam os 12 apóstolos. Porque às vezes a nossa igreja não é convidada a ficar parada. Às vezes não, sempre. A nossa igreja, ela está, não é do mundo, mas está no mundo para evangelizar. E às vezes passa por águas tempestuosas. Às vezes enfrentamos tempestades. A outra margem significa o lugar da missão. Estamos aqui, nós vamos sair da igreja aqui de um pouco. É o mundo da missão. Como é que você exerce a sua missão? Ou eu exerço no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha profissão. E quando a gente parece dever fantasmas, cuidado. É porque não conhecemos Jesus profundamente. Vocês sabem por que para os apóstolos Jesus parecia um fantasma? Porque eles não o conheciam. Eles ainda tinham muito medo. O que Jesus diz? Olha, não tenhais medo, coragem, sou eu, não sou um fantasma. Se você entrar na paz do seu coração, Jesus vai lhe falar. A palavra de Deus lhe fala o coração e vai lhe mostrando os caminhos a seguir. Mas é preciso encontrar a paz, que o mundo não encontra no barulho e longe demais de uma mesa de celebração. Não encontra. O mundo não encontra a resposta de Deus na agitação e na perturbação. Tudo parece um fantasma, tudo se torna medo, fica a falta de confiança. Aí vem a dúvida. Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Jesus diz, vem. Enquanto Pedro caminhava sobre a água, e a água representa na Bíblia o mundo e o sinal também de morte. É o lugar perigoso, é o sinal da morte. Enquanto ele caminhava, indo ao encontro de Jesus, ele não afundou. Mas quando ele teve medo e duvidou, ele afundou. Quando estamos na tempestade, e o Senhor nos convida a estar com Ele, e às vezes caminhar sobre águas agitadas, se duvidamos, afundamos. Mas mesmo assim, o Senhor está perto. E o Senhor ouve o grito que nós fazemos. Senhor, salva-me. Esta frase no hebraico, aramaico, provavelmente foi Hosana. Toda vez que você reza, Hosana significa Senhor, salva-me. A palavra Hosana tem esta tradução, Senhor, salva-me. Provavelmente Pedro disse, Hosana, Hosana, Hosana. Às vezes, na nossa vida, precisamos ter este grito, Hosana, Senhor, salva-me, pois Ele nos segurará pela sua mão. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? E quando a igreja encontra calmaria? Quando Jesus sobe na barca. Só assim a igreja encontra. Quando deixa Jesus conduzir no leme. Quando não é Jesus que conduz a vida da igreja, tudo fica perturbado. É quando Ele sobe na barca, quando deixamos Ele agir e tomar conta, é que a paz vem e o reconhecemos como Filho de Deus, como os apóstolos.